Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre será com a qualidade do conteúdo que eu vou te trazer nesses vídeos e nesse canal, fechou? Turma, mais um vídeo da semana, deixando aqui documentado mais um vídeo. Era para esse vídeo ter saído ontem, mas eu tava muito ruim ontem, eu peguei uma gripe muito forte, então eu não consegui gravar, porque eu tava bem irritado mesmo. E hoje eu já tô um pouco melhor, mas ainda tô meio daquele jeito, mas dá pra deixar documentário aqui, não faltar com o compromisso que eu fiz comigo mesmo, que é de todas as semanas documentar alguma coisa aqui no canal. Seja de algum aprendizado mais prático, seja de alguma coisa que eu estou lendo, eu estou tendo contato no momento, mas eu quero manter esse compromisso semanal aqui, em registrar todas as semanas algum vídeo aqui no canal, fechou? Tô gravando pelo carro porque o Gui tá em casa, então pra não ter esse tipo de interferência dele entrar no quarto toda hora e tudo mais, eu não tenho uma quebra de raciocínio, eu vou deixar documentado aqui mesmo pelo carro, o importante é o conteúdo em si, tá? Vamos lá, eu quero falar com vocês hoje sobre este livro aqui. Se eu não me engano, foi no penúltimo ou no último vídeo eu comentei que eu não tinha começado a leitura, na verdade eu tinha comprado o livro por indicação de uma pessoa que eu trabalho. E aí eu basicamente folheei algumas páginas e eu gostei bastante do livro. Eu tava terminando um outro livro que eu tava lendo sobre copy. E aí eu falei, cara, quando eu finalizar esse livro sobre copy, eu vou começar a ler esse livro aqui porque eu gostei bastante dele, tá? Por ele veio de uma indicação de uma pessoa que eu confio bastante. E quando eu folheei as primeiras páginas ali, eu achei muito interessante. Eu achei muito interessante. Eu falei, beleza, vou definir um tempo, um prazo aqui pra mim terminar esse outro livro aqui e começar esse livro aqui. Cara, de uma forma bem resumida, bem prática. Eu ainda não terminei o livro. Eu tô na página 69. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Eu tô na página 69 ainda, não finalizei ele todo. Porém, nessas primeiras páginas já deu para entender basicamente qual que é a essência do livro e basicamente o que o livro quer trazer, sabe? Eu acredito que a partir de agora, da leitura em diante, vai ser mais algum refinamento, óbvio, os bons aprendizados, mas eu já consegui entender a ideia central do livro. Basicamente, esse livro 10x é mais fácil que 2x, ele se resume a objetivos. Então, como que você define bons objetivos, né? Geralmente a gente pensa muito mais, a gente tem esse processo um pouco mais reflexivo, quando é no começo do ano, né? Naturalmente as pessoas, no finalzinho do ano, no começo do ano, as pessoas começam a pensar em como que vai ser o decorrer do ano delas, e elas costumam estabelecer algumas coisas que, na visão delas e na capacidade que elas têm de pensar com relação àquele tema, seria um modelo de vida ideal. Então, por exemplo, cara, se eu estiver no final do ano, se eu chegar no final do ano com um corpo desse jeito, com a quantidade de dinheiro na conta, com um carro X morando no lugar Y, a minha vida seria melhor. Então, logo a pessoa pauta qual que seria o modelo ideal de vida dela e de alguma forma ela busca alguns meios, alguns caminhos para que ela alcance esses objetivos, né? Existem algumas coisas que vale considerar com relação ao tema desse livro e que eu tenho certeza que vai influenciar muito na maneira que você define seus objetivos e como que você alcança esses objetivos, na eficiência de você alcançar ou não, né? A primeira delas é que, geralmente, quando a gente vai definir alguma meta, algum objetivo, algo que a gente queira, o primeiro olhar que a gente tem sobre o geral, sobre o contexto geral de definir algum objetivo, é pautar esse objetivo nas nossas competências, né? Então a gente olha para um objetivo e fala, caramba, mesmo que de alguma forma inconsciente, a gente olha, a gente baseia no nosso histórico. Então, dado o histórico que eu tenho, dado alguns objetivos que eu já conquistei, que eu não consegui conquistar, será que eu consigo alcançar esse outro objetivo? Será que é alguma coisa palpável, né? E o segundo pensamento, que pelo menos para mim é muito padrão, cara, qual que é a competência que eu tenho para alcançar esse objetivo? Veja, eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu trabalho dentro de uma empresa. Eu tenho uma função X e recebo um salário Y. Salário de, por exemplo, R$ 5.000. Beleza. Cara, o meu objetivo esse ano é chegar no final do ano com R$ 2 milhões na conta. É possível? É possível. É provável? Não. É uma probabilidade muito baixa. Porque se você é uma pessoa que você tem capacidade de gerar R$ 5.000 por mês e você não tem nenhuma quantia de dinheiro investido, somente com o seu salário e com qualquer tipo de rendimento isso não será possível, né? Então, logo, é uma meta um pouco extrapolada. Então, dado as ferramentas que você tem, a capacidade que você tem e o seu histórico, talvez você não consiga, né? Então, geralmente, a gente costuma ter esse processo um pouco mais de olhar um pouco mais do contexto, etc., quando a gente vai definir algum objetivo, né? E que, de alguma forma, é válido. É válido porque, de alguma forma, coloca a gente num caminho um pouco mais plausível, assim se dizer, né? Então, a gente consegue definir o objetivo que a gente tem a competência de atingir. Porém, a provocação do livro é que a gente não pode ficar limitado somente a olhar para um objetivo, quando a gente define o objetivo, quando a gente define a meta, a gente não pode olhar e pautar se esse objetivo é alguma coisa que será alcançado ou não, somente pelas nossas competências, porque geralmente isso gera na gente, isso coloca a gente num bloco de comportamento, que segundo o livro ele chama de bloco de comportamento, não é bloco de comportamental, acabei de nomear na minha cabeça aqui, mas é um comportamento 2x,
que geralmente é o quê? Um comportamento 2x é você olhar para um objetivo e você falar o que que eu preciso fazer a nível de trabalho, a nível de mais dedicação, a nível de mais quantidade para alcançar esse objetivo. Se eu quero chegar no final do ano com 12 mil reais na conta e eu ganho 5 mil, logo eu vou colocar R$ 1.000 por mês na minha conta. Beleza? Você pautou um objetivo e você concretizou que aquilo será possível, dado basicamente a quantidade de coisas que você consegue fazer. Então, dado as coisas que você tem competência no momento, você pautou tudo aquilo, você definiu que você vai alcançar aquilo, dadas as ferramentas que você tem disponíveis no momento, né? Então, isso, segundo o livro, seria basicamente um comportamento 2x. Você está definindo um objetivo, você está extrapolando o que seria o ideal para você com base nas competências que você tem hoje, nas ferramentas que você tem disponível, né? Só que a provocação do livro é o quê? É muito mais fácil e é muito menos desgastante e menos operacional quando você extrapola e multiplica por 10 esse objetivo. Então, ao invés de você ter um modelo de comportamento, um modelo de pensamento 2x, você multiplicar isso por 10, que você teria basicamente um modelo 10 vezes maior. Então, por que você não pensa 10 vezes maior do que isso que você está pensando? Ao invés de ter, sei lá, R$ 1.000 na conta, por que você não pensa em ter R$ 10.000 na conta? Porque a partir do momento que você extrapola, você eleva em 10 vezes a mais esse objetivo, você começa a se questionar. Então você tem um trabalho muito mais de pensar e você, de alguma forma, você começa a compreender que aquilo vai exigir de você uma série de competências, uma série de habilidades que você ainda não possui. Então, basicamente, você está falando, cara, eu quero chegar em determinado objetivo, só que eu não tenho competência. Beleza, então a partir de agora eu vou desenvolver as competências que eu preciso para que eu chegue nesse objetivo, saca? Então, é diferente porque, de alguma forma, você não fica limitado somente à quantidade, você não fica limitado somente às competências e habilidades que você tem no momento, mas você começa a entender que você precisa desenvolver novas habilidades. E, geralmente, essas novas habilidades que você tem que desenvolver, elas vão exigir muito menos quantidade, mais qualidade de você. Então não é sobre você pegar, sei lá, eu tenho um cliente que me paga R$ 1.000, eu quero fazer R$ 10.000, eu vou pegar mais 9 clientes aqui de 1.000 para bater 10 mil. Não, o seu questionamento ele passa a ser, cara, já que eu não quero focar muito na quantidade e ter muito mais esse trabalho padrão e automático de pensar em trabalhar mais, em mais quantidade, etc, etc, como que eu faço para fechar 2 clientes de R$ 5.000? Aí você fala, puta que pariu, beleza, eu tenho que ocupar uma outra função dentro de uma empresa para que justifique o meu salário de 10 mil. Eu tenho que ter um envolvimento e um nível de responsabilidade um pouco maior. Então, o que eu preciso fazer para que eu consiga ter um envolvimento maior, um nível de responsabilidade maior, melhores competências para que esse cara olhe para mim e fale, caramba, é justificável e traz retorno eu te pagar R$ 5.000, entende? Então, você tem um processo muito mais de pensar, um processo muito mais estratégico de olhar para aquele objetivo que você estabeleceu, e um processo que envolve muito mais qualidade. De alguma forma, quando você coloca uma meta muito além daquilo que você está acostumado a colocar, você como ser humano se desenvolve mais, você busca novas possibilidades, você começa a entender que você precisa conhecer novas pessoas, você precisa desenvolver novas competências, você começa a perceber que de alguma forma você precisa abandonar alguns padrões, e o livro fala muito sobre padrão. Basicamente padrão é como se fosse a sua identidade. E a sua identidade, basicamente, é a repetição que você tem, né? Os compromissos que você tem com você mesmo. Então, você tem que abandonar velhos hábitos, você tem que abandonar velhos ambientes que você frequenta para que você, de alguma forma, consiga se conectar com novas habilidades, novas pessoas para que você atinja determinado objetivo, sabe? Então, eu lembro que no ano passado, eu tinha pautado, basicamente, um objetivo que ele não tinha muito esse modelo de pensamento um pouco mais extrapolado de 10x, né? Ele era um modelo muito plausível no que eu queria atingir. E, cara, no ano passado eu bati, sei lá, 95% dos meus objetivos. Eu falei, caramba, beleza, eu fui muito bem, nossa, caramba, foi legal, etc. Deu aquela injeção de ânimo. Só que eu lembro que nesse ano, quando eu fui definir os objetivos desse ano, eu falei, caramba, será que eu não consegui atingir os objetivos do ano passado? Porque de alguma forma, eu fui um pouco cauteloso, eu pautei as coisas muito no que eu já tinha competência para fazer e que, se eu mantesse, sei lá, um comportamento um pouco mais repetido, eu conseguiria atingir de qualquer forma, sabe? Então faltou um pouco mais de desafio. Então nesse ano, eu lembro que eu coloquei um objetivo que cara, o primeiro objetivo com relação a finanças eu quero e eu estou em busca e estou quase conseguindo, na verdade, atingir o faturamento de fazer R$ 10.000 por mês, todos os meses como copy, sem ter esse pico de muito cliente. Então, ao invés de, cara, sei lá, vou pegar 5 clientes que me paguem aqui 2.000, ou não sei, vou pegar 2 clientes que me paguem 5.000 para que eu consiga de alguma forma atingir esse faturamento, sem focar muito na quantidade, mas na qualidade. Cara, como que eu consigo pegar poucos clientes ou apenas um cliente que me pague esse valor para que de maneira recorrente eu consiga bater esse faturamento, sabe? Então, meu principal desafio nesse ano foi esse. E, cara, começou a exigir de mim
uma série de coisas que eu não tinha competência para desenvolver. Então, por exemplo, quando você olha para uma pessoa e fala, caramba, sei lá, eu quero que essa pessoa me pague 10 mil reais por mês, você começa a enxergar um monte de coisas e uma série de coisas que você precisa ajustar e desenvolver para que aquela pessoa consiga te pagar esse valor, por exemplo, sabe? Então, exige muito mais de coisas que você ainda não possui, sabe? Então, literalmente, a diferença de você pautar um objetivo, uma meta que dependa muito das habilidades que você já possui e alguma coisa que seja um pouco fora daquilo que você está acostumado, é o que aquilo vai exigir de você. E geralmente, quando exige competências que você ainda não possui, você desenvolve, você como uma pessoa melhora. Então, de alguma forma, quando você estende isso por 1, por 2, 10, 20, 30 anos, sei lá, você vai chegar no final de 10 anos sendo uma pessoa infinitamente melhor, sabe? Então, a provocação do livro é justamente essa. É você mudar um pouco esse padrão de pensamento e essa maneira que você define objetivos para alguma coisa um pouco mais, entre aspas, extrapolada, e a importância de você fazer isso, sabe? Porque quando você consegue, de alguma forma, jogar o objetivo lá na frente, você pauta as coisas. A gente tem uma tendência a pautar muito mais na quantidade, no trabalho braçal. Então, se eu quero ganhar mais dinheiro, eu vou trabalhar mais horas, eu vou me dedicar muito mais, eu vou, cara, deixar de fazer uma série de outras coisas para que eu consiga dedicar mais. Obviamente, existe um momento, uma fase da nossa vida que esse a mais, essa dedicação, entre aspas, um pouco mais exclusiva, ela é de fato importante, sabe? Só que as coisas elas não podem permanecer para sempre desse jeito. Vai existir uma fase que a gente vai ter que começar a mudar um pouco mais o gap e tentar enxergar alguma coisa, as coisas sob uma ótica mais de qualidade e sobre mais valor. Então, entender que a quantidade de dinheiro que você vai ganhar, por exemplo, não está muito ligada à quantidade de horas que você trabalha, mas talvez a qualidade a qualidade e a quantidade de valor que aquele seu trabalho consegue gerar, saca? Então, é muito mais essa mudança de entender basicamente qual que é o seu comportamento e como que, de alguma forma, você consegue se desafiar, assim, entre aspas, sabe? Cara, pra ser muito sincero, só li 69 páginas do livro, nem cheguei na metade do livro ainda. Mas tem alguns poucos livros que eu consigo lembrar e que foram livros muito importantes, assim, pra mim, sabe? Obviamente, existem livros que livros técnicos e que, de alguma forma, tem uma aplicabilidade e uma relação muito maior com o dia a dia. Então, por exemplo, se eu estou lendo um livro sobre copy e esse livro sobre copy chega num trecho que ele fala basicamente sobre anúncio e eu desenvolvo anúncio todos os dias, a relação entre o que eu estou estudando e o que eu estou fazendo no meu dia a dia é uma relação muito próxima. Então, existe uma velocidade de aplicação muito maior, sabe? Só que existem livros que, de alguma forma, faz com que você, cara, consegue pensar de uma forma mais geral e pensar de fato sobre a sua vida, sabe? Então, beleza, é importante você estar nesse flow de trabalhar e pensar sempre no micro, qual que é a micro habilidade que eu preciso desenvolver, qual que é o pequeno ajuste que eu tenho que fazer. Só que tem livros que, de alguma forma, ele te puxa e dá um zoom out na sua vida e faz você enxergar as coisas como se você fosse uma terceira pessoa, sabe? E geralmente é muito importante a gente ter esses momentos, porque a gente consegue corrigir a rota, sabe? Então a gente tem uma tendência muito grande a ficar preso no dia a dia nas coisas, sem olhar basicamente para onde a gente tá indo. Então, foi uma provocação muito boa para mim, porque eu tive um questionamento muito grande. Eu falei, caramba, eu reforcei um pouco mais daquela ideia de que eu preciso bater, sei lá, um X de faturamento que eu quero alcançar com mais qualidade, mas me levou a ter outros pensamentos que foram muito importantes e tá sendo muito importante para mim também, sabe? Então, indico demais o livro, tal. Ainda não terminei de ler, não sei se na semana que vem eu vou voltar a falar sobre esse livro, talvez se eu tiver contato com alguma coisa que seja um pouco mais específica e que eu acho que vale a pena documentar aqui, com certeza eu vou trazer, mas por hora é basicamente isso que eu tive contato até agora e que eu pensei em deixar documentado aqui, porque eu acho que, de alguma forma, possa ter relação, talvez, com o que você esteja passando. E eu acho que, como a gente ainda tá no meio do ano, né, talvez ainda dê tempo, talvez não, dá tempo da gente parar e repensar os objetivos que a gente colocou pra gente esse ano e talvez fazer um ajuste de rota, né? Então, não tenho dúvidas alguma que pensar dessa forma e extrair o máximo de coisa que você conseguir desse conteúdo aqui vai ser muito benéfico pra você, tá? Então, não sei se você já leu o conteúdo, muito positivo. Se você ainda não leu, compre e comece a ler esse livro, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom e muito benéfico para você. Fechou? Turma, uma excelente semana para vocês, tá? Desejo que de alguma forma você consiga alcançar os objetivos que você está estabelecendo para você nessa semana. Até semana que vem e valeu. Tchau.